Semana passada, começamos a falar da lei da liberdade, baseada no texto: entretanto, aquele que atenta para a lei da perfeita e a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Pai querido, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor nos fez livres, e não somente livres, mas nos tornou libertadores. Homens e mulheres que são livres e são instrumento de libertação. Nós queremos agradecer, Pai, porque nós não somos escravos do medo, não somos escravos do pecado, somos livres para Te adorar e livres para Te obedecer. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu, através do Seu Espírito, a revelação da lei da liberdade. Fala conosco mais uma vez, quebra os nossos paradigmas, desfaz as nossas ideias erradas e nos conserta, nos afina com a Tua vontade, em nome de Jesus. Bom, irmãos, semana passada, nós estamos falando da lei da liberdade, nós falamos do primeiro tópico que é exatamente o que é pior, né? O que é pior? Será que não sabemos sobre a lei da liberdade, não conhecemos a lei da liberdade? Quem não conhece a lei da liberdade não usufrui daquilo que a liberdade dá. E nós vimos uma outra condição: aquele que conhece a lei da liberdade, usufruiu da lei da liberdade, e por algum motivo, não sei qual, abriu mão. Era livre do pecado, e aí de repente abriu mão e começou a voltar às mesmas práticas do passado, tornando-se novamente escravo do pecado. E a segunda condição nós reputamos como pior do que essa. Nós vimos, em primeiro lugar, quem que nos escraviza. Então é bom a gente deixar bem claro. O nosso principal, ou o nosso único escravizador, que é ele que é o pai de todas as escravidões, de todas as anulações da liberdade, é o pecado. O pecado não é uma atitude, o pecado não é uma coisa que você faz. Presta atenção no que eu vou falar. O pecado não é uma coisa que você faz, o pecado é uma condição do ser. Nós falamos isso: quem é ladrão vai acabar roubando. Quem é adúltero vai acabar adulterando. Quem é drogado vai acabar se drogando. A questão o pecado não é aquilo que você faz. O pecado é aquilo que você é. Então, e o pecado é uma condição escravizadora. Então, o que nós vemos é o seguinte: é o ser humano escravo do pecado, escravo do erro. E aí Deus levanta o quê? Deus levanta a igreja, levanta o povo, Jesus vem, né? Levanta os seus profetas e escrevem o Novo Testamento, junta com o Velho Testamento, e toda a intenção da palavra, da pregação, todo o discurso cristão, toda verdadeira pregação tem uma intenção: é libertar. Libertar. Diz assim: você é livre. E você é um libertador. Então, qualquer movimento ao contrário disso está errado. Então, nós vimos aquilo que nos escravizava, e nós chegamos à conclusão que o que nos escraviza é o pecado, a mentira do pecado. Falamos sobre a natureza, falamos sobre o escorpião e o sapo, e aí falamos sobre o que é realmente o pecado, né? Que é o erro, né? E é interessante, irmãos, que como existe a lei da liberdade, existe a lei do pecado. E é interessante que algumas pessoas falam assim: não, nós estamos livres da lei. Na verdade, a Bíblia nunca diz que nós estamos livres da lei. A Bíblia diz que nós estamos livres da lei do pecado. Ou seja, nós estamos livres da maldição do pecado. Na verdade, a graça, o poder do Espírito Santo vem em nós para que nós possamos cumprir a lei. Olha que interessante.
para que nós sejamos obedecedores da lei. Então não somos livres da lei, nós somos livres da lei do pecado. Somos livres do jugo de termos que fazer aquilo errado e não temos o direito de dizer não. O que é escravidão? Escravidão é quando uma pessoa... O que é uma pessoa escrava? É quando uma pessoa ela não tem o direito de dizer não quero isso. Por exemplo, na época da escravidão, o que os donos das pessoas lá, os fazendeiros faziam? Vinham e violentavam uma mulher. E ela, como escrava, ela não tinha o direito de dizer não. Ela não podia falar não, porque ela era obrigada a fazer aquilo. Ou seja, mas ele era casado, e se dizia cristão, e estava cometendo adultério, e ela, se ela fosse uma cristã, ela seria então uma escrava, seria obrigada a cometer um ato que considerado na palavra pecaminoso. Logicamente que isso não seria imputado a ela, porque seria uma coisa forçada, mas um pecado. Você está entendendo, irmãos? Que a escravidão é aquela pessoa que ela acorda de manhã, ela é obrigada a fumar um cigarro. Ela é obrigada a brigar com a sua esposa, com o seu marido. Ela é obrigada a xingar. Ela é obrigada a ter ódio. Ela é obrigada. Por quê? Porque ela não tem controle sobre si mesma. Eu já vi algumas pessoas falar assim, a paixão me pegou e nós não temos controle sobre o nosso sentimento. Verdade. O ser humano escravo, ele não tem controle sobre os sentimentos. Então ele é atormentado por uma paixão, ele vai embora, ele vai fundo, porque ele é um escravo do pecado, ele é subjugado por aquele pecado. Então ele não tem condições de falar, mesmo que ele fale não, ele se segura por um tempo, mas daí tem uma hora que ele se solta, porque é muito pesado você viver uma vida correta se você não é livre. Não dá para você nadar. É muito difícil você nadar em cima da água se você está com uma bola de ferro amarrada no seu pé, chamado pecado. Então nós vamos ver lá em Deuteronômio, nós não vamos ler a Bíblia falando, né, das bênçãos e das maldições, né? Então a Bíblia tem muitas promessas. Se você obedecer a Deus, você vai ser abençoado na entrada, na saída, os seus filhos serão numerosos, os animais, e você vai ser próspero, e os seus inimigos entrarão por uma porta e sairão por 7 portas, então você vai ser vitorioso. Então é aquele que anda na lei da obediência, na lei da liberdade. Agora, se você não obedecer... Olha, eu fiz aqui um cálculo. Deixa eu ver aqui. Olha isso. Deuteronômio 28. Os primeiros 14 versículos, 28, são 68. São 68... os primeiros 28 versículos falam que você vai ser bem-sucedido, abençoado. E 68 falam que se você desobedecer, você estará debaixo da lei da maldição, a maldição da lei. Então, o que é maldição da lei? Qual a conclusão que nós chegamos semana passada? Que o pior escravocrata é o pecado. E o pecado é uma questão de natureza, e precisamos abrir mão dessa natureza. Precisamos pedir para o Senhor, que eu morra para mim mesmo, e isso é cristianismo. Amém? Amém? Estamos daí. E hoje nós vamos falar como funciona exatamente essa liberdade que nós recebemos. Amém? Quem está interessado? Quem está interessado? Irmãos, essa palavra aqui, na verdade, ela é a essência de como nós devemos ser, devemos nos conduzir como cristãos. Para que você não fique confundindo conjunto de regras, religiosidade com o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira vida cristã é uma vida de liberdade.
Fala para o teu irmão assim, verdadeiro cristianismo é uma vida de liberdade. Ele nos libertou de uma escravidão maligna. Olha isso. Existe, aliás, eu estou para escrever um livro sobre esse assunto. O livro, o título é mais ou menos assim, de Perdidos a Varão Perfeito. É a trajetória, é o plano de carreira do ser humano. O plano de carreira do cristão, daquele que vai morar no céu, daquele que é de Jesus. Plano de carreira. Então a condição do ser humano é essa. Primeiro, ele se afastou de Deus, portanto se tornou um homem, um ser perdido. Começou a virar escravo do pecado, obrigado a se drogar, obrigado a fazer coisa errada, recebendo consigo a morte, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Isso é muito pesado, isso é muito duro, isso é sofrido, muitos chegam a se matar, outros ficam se drogando para poder aguentar, outros vão procurando prazeres para poder levar a vida, outros procuram ficar ricos para poder dar uma de bom, para poder se sentir superior, e aí cada um vai tentando achar a sua liberdade de uma forma, mas ninguém consegue a verdadeira liberdade, porque somente Jesus Cristo é a verdadeira liberdade. Ele é a liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa está perdida. E de repente, é como se ela, vamos dar um exemplo, como se ela tivesse jogado ao mar, com um monte de tubarão, só esperando chegar a hora de comê-la, e de repente vem um navio, chamado igreja, lá dentro, os filhos de Deus, Jesus o capitão desse navio, e nós aqueles resgatadores. Então nós jogamos as boias, alguns pegam, outros não. Quantos têm jogado as boias por aí para salvar pessoas? O que é jogar a boia? É quando você prega o evangelho. Quando você fala assim, não, você não precisa ficar aí. Nessa água gelada, perigosa, à beira da morte, você pode vir para cá, para o navio. E aí você vai lá, a pessoa, ela foi resgatada. Então essa pessoa, ela estava perdida, agora ela está... Vamos, irmão. Estava perdida, agora está... salva. O problema é que muitos cristãos, eles param aí. Pronto, estou salvo. E aí acabou. Só que não entende que se ela continuar só na condição de salva, ela foi salva, foi resgatada, foi trazida para a igreja. Se ela não se transformar, não continuar o processo, ela não vai ter autoridade e poder sobre o pecado, ou seja, vai continuar escrava mesmo dentro. Então o camarada, ele está lá no convés, tiram a água do pulmão dele, faz aquela massagem, ele deixa de se afogar, começa a respirar, é levado para uma enfermaria, né? Hospital, irmãos, igreja não é hospital como alguns dizem, tá? Igreja é uma máquina de guerra violenta, rápida e salvadora. Mas dentro desse barco tem um departamento, tem a enfermaria. E aí ele é levado para a enfermaria e ele agora começa a ser tratado, começa a ser alimentado, e sopinha quente, comidinha gostosa, remedinho, e ele começa a ficar forte, ele começa agora a poder andar, e ele começa agora a andar pelo convés, vendo o pessoal jogando as boias, ele fica vendo o pessoal jogando as boias, e um certo dia, ele está bem, está corado, está forte, ele recebe um recado, algum marinheiro chega para ele e diz assim, olha, o capitão está querendo falar com você. É o dia do encontro, né? Aí ele fala assim, o capitão quer falar comigo? Sim, vai ter um encontro com ele. E aí ele se apresenta diante do capitão, o capitão fala assim, olha, você já foi salvo, está tudo certo, você está na condição de salvo, está ótimo, só que nós estamos precisando, porque tem muita gente ainda no mar que nós precisamos resgatar. Tem muita gente, é grande o trabalho, são poucos os trabalhadores. E eu preciso de você. Eu posso contar com você? Alguns dizem assim, não, aí
Então, eu tenho faculdade, eu tenho não sei o quê, eu tenho baralá, lá, lá, lá. E aí, alguns falam assim, demorou, pode contar comigo. Então agora, ele saiu da condição de... Bom, a primeira condição, ele saiu da condição de... perdido para a condição de... E agora ele entrou para a condição de... servo. Fala para o teu irmão assim, somente nesse momento você pode chamar Jesus de Senhor. Ninguém falou eita, que interessante. Vou tentar de novo. Somente quando você diz sim para uma direção, uma ordem de Deus, você pode chamar Ele de Senhor. Por quê? Porque ninguém que diz Senhor, Senhor, e não obedece ao Senhor, tem o direito de chamar de Senhor. Você pode chamar Ele de Salvador. Ótimo, tá ótimo. Ô meu Salvador. Agora, ô meu Senhor, não. Aí você fala assim, demorou. O que nós estamos falando hoje, irmãos? Eu nem vou adiante. Só para dar um spoiler aqui do livro. A pessoa sai da condição de escrava, né, de perdida, para a condição de salva. Depois ela é chamada para trabalhar, ela aceita, ela se torna serva. Depois de serva, ela se torna amiga de Deus. Depois de amiga, ela se torna filha. Depois de filho, se torna varão perfeito. É essa condição que nós vamos... Esse varão perfeito, provavelmente só lá no céu. Varão perfeito. Perfeito, aperfeiçoado por sermos totalmente Jesus, em Cristo. Mas nós vamos aqui começando o processo de aperfeiçoamento. Mas vamos lá, eu quero parar nesse segundo. Como funciona a lei da liberdade? Ela funciona dessa forma. Você começa a ser salvo e você depois entra na condição de servo. Servo. Irmão, é terrível Deus ter me dado essa revelação, que chega até varão perfeito, sendo que a grande luta dos pastores que eu conheço, eu como pastor, é para a pessoa sair da situação, sair da condição de salvo para servo. Jesus um dia chegou assim para ele e falou, olha, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo no meu reino. A Bíblia diz, segundo os estudiosos, 20.000 pessoas viraram as costas. Com uma frase. Porque ele o quê? Pediu para as pessoas o quê? Serem servas. Ter o mesmo pensamento, a mesma prioridade, o mesmo sentimento que ele tem. De salvar pessoas, de honrar o nome dele e assim por diante. Olha isso. 1 Coríntios 7:22 diz assim, pois aquele que é chamado, aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado, sendo livre, é escravo. Escravo é de Cristo. Ou servo de Cristo. Fala para o teu irmão assim, o ser humano foi feito para ser livre. E o que é ser livre? Como funciona? Aí que vem o pulo do gato. A verdadeira liberdade é ser servo do Senhor. Os caras pensaram, ser livre, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não. Ser livre é você ser servo de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O ser humano nasceu para ser servo, amém? Ou ele vai ser servo de quem o ama, de Jesus, o Pai amoroso, né, da Trindade, ou ele vai ser servo do diabo, do pecado, da morte, do inferno. A questão aqui, irmãos, é o seguinte, o Evangelho, ele te dá a oportunidade de escolher de quem você vai ser servo. Vou contar até 3, aí você fala o seu nome. 1, 2, 3 e... É essa pessoa que você falou aí, ou Jesus que você vai obedecer? Ou você é servo do pecado,
ou você é servo de Cristo. O que é a lei da liberdade? A lei da liberdade é aquela que te dá uma opção de viver a liberdade. Olha isso. Vamos ler aqui um texto de Romanos 6. Eu quero que... Vamos ler bem devagarinho, irmãos, para os irmãos entenderem. Hoje está uma perreia, né? O barulho lá, os caras resolveram trabalhar de domingo. Vamos lá. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual lei que ele está dizendo? A lei do pecado. Qual lei? A lei cerimonial e a lei do pecado. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Aí que está. Aí, ó. Não estou debaixo da lei. Isso é religiosidade. Esses caras religiosos aí tem que ficar obedecendo. Não, irmãos, olha o que ele está dizendo. Vamos pecar porque nós não estamos debaixo da lei? Qual a resposta que ele dá para a pergunta que ele mesmo faz? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós apresentais como servos para lhes obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma e de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, antigamente, esse corpinho aqui, fala assim, esse corpinho aqui, esse corpinho aqui era servo da morte. Hoje, esse corpinho aqui é servo da liberdade. E o que é... Amém? O que é ser servo da liberdade? Ser servo de Jesus. Jesus é o seu caminho, a verdade e a vida. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui, querido? Na Bíblia, esse ser servo, o que é ser servo da liberdade? Ser servo da liberdade é o famoso nascer de novo. O homem antigo, o velho homem, ele era servo dele mesmo. Ele era obrigado a pecar. Aí o que acontece? Um processo de morte na cruz. Jesus morreu, nós morremos com ele, e aí ressuscitamos, nascemos de novo. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer para a liberdade. É morrer para a escravidão e nascer para a liberdade. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fala para o teu irmão assim, esse corpinho aqui nasceu da carne, mas aí, esse corpinho aqui foi submetido ao meu novo nascimento. Então, aquilo que era carne passou a ser dominado pelo Espírito. Então, agora, irmão, não tem mais essa. Eu não consegui. Eu não pude. Não, irmãos, aquele que é dominado pelo Espírito é Espírito. Se você nasceu de novo, condição de novo nascimento, onde nós recebemos o novo nascimento, recebemos o Espírito, e a nossa velha natureza continua na carne. E aí entro em conflito. Presta atenção. Fala assim, meu espírito nasceu de novo. Eu sou livre. Mas a minha carne, o tempo todo, fica dizendo que eu não nasci de novo. E aí começa a briga da carne contra o espírito. Quem que vai ganhar essa luta? Irmãos, hoje, agora na hora que eu estava adorando o Senhor, os irmãos estavam ministrando adoração aqui, eu falei assim, Senhor, muito obrigado,
por esse momento que eu estou passando aqui te adorando, porque cada palavra, cada canção, cada reunião, cada devocional, cada momento que eu tenho com os irmãos, com a palavra, cantando, cada momento desse, são momentos de alimentação e de fortalecimento do meu espírito. Esse negócio de ficar, não, vou adorar Deus em casa, vou ficar na minha lá, isso é diabólico. Diabólico. Desigrejados, né? Por quê? Porque você fica em casa, né? Você fica em casa, você fica na sua, você não se reúne, e aí você não é alimentado, você não canta, você até canta sozinho, mas você não tem comunhão, você não recebe uma palavra, um abraço, um vamos lá, estamos juntos, e isso vai sendo minado, irmãos, porque a nossa carne, ela é um inimigo que está lá, que só vai ser derrotada definitivamente, assim, sem chance, quando nós morremos, ou quando Jesus vier, aqueles que estarão, né, vivos na época serão arrebatados e serão transformados no ar, e aí essa carne do pecado será obliterada. Então, só que aqui essa natureza, essa velha natureza, pode ser desfeita ou pode ser anulada. Ela tenta falar alguma coisa, você fala não. Ela tenta agir, você fala não. Você vai subjugando. Eu quero fazer isso, você fala não. Quem manda aqui é Jesus. Porque antes eu era teu escravo, agora eu sou servo de Jesus. Amém, irmãos? Então, como funciona a liberdade? A lei da liberdade? Funciona o seguinte: nós somos servos de Jesus. Somos outras pessoas. Olha isso que fala em Efésios 4:22. Diz assim: a despojar-vos quanto ao velho procedimento, ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Fala para o teu irmão assim: tem 2 homens em você. Tem 2 mulheres, né? Não, é homem, é o ser humano, viu, irmão? Entenda. Senão eu vou ter que ficar falando assim, tem sei lá como é que fala hoje. Fala assim, tem 2 homens em você. Pergunta assim, a questão é quem vai ganhar. Quem vai ganhar é aquele que você alimentar mais. Quem vai ganhar é aquele que você alimentar mais, aquele que você fortalecer mais, aquele que você hidratar mais, aquele que você cuidar mais, é aquele que vai ganhar. Aquele que tiver mais armas, aquele que vai ganhar. Pergunta assim, pastor, quem nos escraviza? É a lei do pecado, ou seja, a lei da desobediência. Irmãos, toda vez que eu vejo uma pessoa que está tudo errada, lascada, fazendo coisa errada, dando cabeçada, dando canelada, você sabe o que eu falo? Querido, eu não preciso nem receber revelação. É só chegar para a pessoa e falar assim, querido, querida, começa a obedecer. Começa a obedecer a palavra, começa a obedecer a Bíblia, começa a obedecer os homens e as mulheres que Deus colocou para cuidar de você. Quando você começa a obedecer, você agora está se tornando livre. Parece uma coisa estranha para o ser humano. A noção que Satanás tentou dar de liberdade é você fazer coisa errada. Olha que interessante. Ele tentou mudar o conceito de liberdade. Liberdade, irmãos, não é aquele que faz o que quiser, é aquele que faz o certo, que obedece. Por exemplo, na penitenciária estão quem? As pessoas que resolveram desobedecer o quê? A lei. Por isso estão presas. Olha só. Então, eles foram fazer o que eles queriam e receberam o quê? Prisão. Agora, e aqueles que fazem tudo certinho, que procuram cumprir a lei, estão livres.
Está entendendo, querido? Que a verdadeira liberdade, presta atenção, fala para o teu irmão assim, você quer ser livre? Pergunta para o seu irmão, você quer ser livre? Fala assim, vou te dar um segredo agora. Quanto mais você obedecer, mais livre você vai ser! Olha que interessante! Esses movimentos de escravidão foram porque algumas pessoas resolveram desobedecer a lei da liberdade. Alguns políticos resolveram desobedecer a lei da liberdade, desobedecer a Deus como lei principal, e começaram a impor sobre pessoas leis antibíblicas. E por causa da desobediência, Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos capítulo 1 fala do homossexualismo. O que é o homossexualismo? A raiz do homossexualismo, em Romanos capítulo 1 diz assim, por não glorificarem a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para desonrarem seus corpos entre si, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Lobisomem, jacaré. Porque não adoraram a Deus, porque desobedeceram, não ficaram do lado do Senhor, porque quem fornece identidade para o ser humano é quem o criou. E quando o ser humano se desconecta de Deus, ele se desconecta com tudo que é coerente. Quando a palavra de Deus diz assim, moço, não toque numa moça antes de você ter um compromisso de sustentá-la, não toque no corpo de uma pessoa antes de ter condições, antes de já ter se comprometido, de estar casado, a ponto de comprar o remédio, de colocar alimento e aquela cabecinha debaixo de um teto. Mas o cara vai lá, fala assim, não, que nada, eu sou livre. Coloca a mãozona, desobedeceu. Entrou pela lei da escravidão, da desobediência. E aí acaba criando vínculos que depois descobri que não dá certo. Aí fica aquela... Aí só cantando música brega mesmo. E sofre, alguns se matam, e enche a cara. E aí é isso daí. Vive tudo errado. Por quê? Desobedeceram a Deus. Olha para a cara do seu irmão, vê a cara de felicidade dele. Por que ele está feliz assim? Porque ele é livre. Você quer ver uma pessoa triste, uma pessoa que faz tudo o que ela quer? Faz assim, faz assim, ó. Vê uma criança. Pega uma criança pequenininha que é criada por pais que não são, como chama? Pai naca. Pais nacas. Pega uma criança que não foi criada por pais nacas. Aí o pai fala assim, opa, aí vai brincar. Agora, olha para a cara de uma criança criada por pai naca. Olha para a cara dela. É uma cara de... Tem criança que ela chega assim... Que foi? Nada. Ela está em estado de sofrimento, querido. Eu quando vejo uma criança no shopping, em algum lugar, se jogando no chão e dando chilique, e o pai faz... É assim mesmo, coitado. Me dá uma dó. Eu tenho dois sentimentos, de piedade por aquela criança e raiva dos pais. Está de socar. Porque aquela criança, a alma daquela criança está clamando por liberdade. E o que eles estão dando é uma outra coisa. É desamparo. Presta atenção. Presta atenção. Uma pessoa que não tem regra, uma pessoa que não tem limite, uma pessoa, ela está desamparada. É como uma pessoa, um astronauta que está arrumando a nave espacial,
do lado de fora, com aquele cordão umbilical, de repente, por um acidente, aquele cordão quebra e ela sai vagando pelo espaço. Quem que ela é? Ela não é terrestre, ela não faz mais parte da nave, ela não é nada, porque ela está no nada, andando no vácuo. A base da tristeza humana é a insegurança. A base da tristeza e da depressão, presta atenção. Vê uma pessoa depressiva, por trás de uma pessoa depressiva você vai ver uma pessoa que está se sentindo desamparada e não sabe nem o que pensar a respeito da própria vida. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Em terceiro lugar agora, semana passada falamos um. Então como funciona? Vamos lá? Recapitulando? Recapitulando. Primeiro lugar, quem nos escraviza? Quem nos escraviza? Segundo, como funciona a nossa liberdade? Somos servos do Senhor. Como funciona? Resumindo, sermos escravos de Jesus. Só que nós somos, fala para o irmão assim, nós somos escravos comprados com sangue. Satanás tinha tomado posse de nós lá no Éden. Aí vem Jesus e diz assim, eu quero eles para mim de volta. E o que ele fez? Morreu e comprou a gente de volta. Isso é o alvará de soltura. Nós já estamos nele, somos dele. Olha para o céu e fala assim, você me comprou. Então eu sou teu. Por isso que a gente fala assim, Senhor, eu sou teu, sou tua. Ou seja, eu sou servo. Se nós somos dele, então nós fazemos o que ele quer. E as coisas que ele manda a gente fazer sempre é para a nossa felicidade. Me fala uma coisa, quem é mais livre? Um menino, uma menina que vive numa casa em que os pais alimentam, ajudam, protegem, dá educação, ou uma criança que está na rua sem amparo? Quem é mais livre? Você entende? Você que tem trabalho com mendigos, você que vai conversar com pessoas moradores de rua, pessoas mendigos, tem essa noção. E com a sabedoria de Deus, usando a palavra de Deus, procure ensinar essas pessoas que muitos irmãos que moram na rua, não sei se você sabe disso, muitos que moram na rua têm casas, tem gente que mora na rua e tem casa, tem casa, tem um cara que escreveu um livro, um pastor lá do Ceará que escreveu um livro. Ele passou um tempo na rua só para ver qual é que era. Eles viram que tinha camarada lá que tinha casa alugada. E ele, depois que ele descobriu, perguntou, mas por que você está aqui? Porque eu gosto, eu me sinto livre. Porque ele aprendeu com o diabo que viver daquele jeito, comendo lixo, passando frio, passando fome, passando sujeira, doença, perigos de ser morto por uma loucura de um craqueiro qualquer, é liberdade. Não, irmãos, isso não é liberdade. Se você lembrar da cena da Cracolândia de São Paulo, lá a cena é de qualquer coisa, menos de liberdade. Aquela cena lá, irmãos, é qualquer coisa, menos liberdade. E agora, irmãos, eu vou falar sobre um pouco... Será que dá tempo? Esse relógio aqui está doido. É isso mesmo? Vou falar um pouco sobre a falsa liberdade e que os irmãos sejam vacinados. Bom, irmãos, quando se trata da liberdade, nós podemos incorrer em dois extremos. Muitos falam assim, eu sou livre, já que eu sou livre, então eu faço o que eu quiser. Então, nós vamos ver que isso não é liberdade, já comecei a dar essa introdução. E tem um outro extremo que diz o seguinte, é ser servo, então vamos criar várias regras, então. Vamos nos encher de princípios. E aí sim, já que ele falou que liberdade é você
obedecer regras, então vamos encher de regras para a gente ser livre. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Esse monte de regras são os religiosos. Isso tem sido, colocar um monte de regra para os outros, tem sido o motivo da criação das religiões. A base da religião, a religião é essa, é criar regras e procurar com as regras estar em comunhão com Deus, através de regras. Isso é a lei, a maldição da lei. Olha isso, Gálatas 5,13 diz o apóstolo Paulo, que só contar assim o pano de fundo. A carta aos Gálatas, irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, porque está acontecendo o seguinte, lá na Galácia, estava acontecendo que tinha turma que não era judeu, que tinha aceitado Jesus, que estava entendendo o evangelho de Paulo da liberdade, a lei da liberdade, estava prosseguindo. Só que tinha um monte de judeu. Uns judeus que se converteram, mas não entenderam ainda, e estavam ainda presos àquele monte de regra. Não pode comer, não pode beber, não pode não sei o que, não pode. Como que é? Até um amigo meu fez um sambinha. Quem foi que falou para o irmão? Como que é? Quem foi que falou para o irmão Tunico que é pecado ficar rico? Quem foi que falou para o irmão Bastião que é pecado ver televisão? Quem foi que falou para a irmã Soraya que é pecado ir na praia? Quem foi que falou para o irmão Campelo que é pecado cortar o cabelo? Falaram também para o irmão Nicola que crente não pode jogar bola. Disseram também para a irmã Renata que rouba de crente é paletó e gravata. Que povo é esse? Quem é esse povo? Não pode nada, mas pode tudo. Inventam coisas do seu interior. E depois dizem que Deus falou. Falou nada. Quem foi que falou? Aí inventa um monte de regra. Inventa um monte de regra e joga e derrama a regra no pessoal. E aí acha que está abafando. E aí o apóstolo Paulo escreve para esses caras dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Mas, fala assim, fala assim, pero, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então o que ele está falando aqui? Ele está equilibrando aqui a bagaça. Ele está falando assim, não usem a liberdade para fazer o que, né, para dar lugar para a carne. Falar, não, é liberdade, faço o que eu quiser. Mas, tome cuidado para, seja livre, mas não dê lugares à carne e sirva aos seus irmãos. E aqui entra uma regra. O que está acontecendo? Essa galera que estava, a turma da lei, começou a impor os negócios. Não pode comer, não pode beber, não pode ir, não pode fazer. O que acontece? Naquela época tinha muitos pagãos. E tinha muita macumba. E boa parte da carne que era vendida no açougue eram carnes sacrificadas aos ídolos. Então, se os crentes resolvessem não comer carne sacrificada aos ídolos, todos teriam que virar vegetariano. Aí não dá, né, Celso? E aí, irmãos, os crentes que entendiam o seguinte, que não interessa de onde veio, do que foi, o que aconteceu, de onde veio essa carne, o que fizeram antes, aqueles que entendiam, que sabiam o seguinte, que antes de comer, por isso que quem é que ora antes de comer qualquer comida aqui? Se você não tem esse costume, hoje é o dia de você começar, amém? Para quê? Para que você possa comer qualquer coisa. Então assim, irmão, antes de comer, você não sabe de onde veio, você não sabe o que fizeram, você não sabe o que... Então você ora, e aí come. Então tinha esses crentes que tinham essa maturidade, amém? Você vai ver lá em Romanos 14, o capítulo inteiro, o apóstolo Paulo se dedica falando,
Alguns guardam dias, outros não guardam dias, não guardam o sábado. Pô, os caras são judeu, guarda o sábado. Outros não comem a carne. Por exemplo, estrogonofe. Era proibido para o judeu comer estrogonofe. Olha que doideira. Um negócio tão bom, né? Porque a carne que é cozida no leite, não pode. Tem algumas regras. Isso aconteceu lá no deserto, para ensinar alguns princípios. Então, alguns caras se convertiam, continuavam nessa pegada. Como no Brasil mesmo. No Brasil tem um monte de coisa. Algumas igrejas proíbem, irmãos, as pessoas fazerem umas coisas que a Bíblia não proíbe. E se vê alguém, um líder como eu, por exemplo, fazendo, entram em parafuso e ficam escandalizados. Então, o que o apóstolo Paulo está tomando cuidado aqui? Fala assim, então, irmãos, tem uns que acham que sabe que pode tudo, são maduros, ora antes de comer e come tudo. Agora, se você vê que tem um humano lá que não entende isso, que é fraco na fé, que vai ter o seu processo lá, a sua caminhada cristã, atrapalhada por causa que você comeu carne, não coma na frente do cara. Não coma, simplesmente não coma. Porque é mais importante a vida dele, então, porque o que os caras falam assim? Não, mas eu sou livre. Deus me libertou, já que eu sou livre, então eu vou fazer, é isso mesmo. Eu falo, né? Irmão, toma cuidado quando você for numa praia, alguma coisa assim, a roupa que você vai usar. Roupa, tudo bem, é roupa de praia, faz parte da nossa cultura, mas, meu irmão, se tiver algum irmão lá, tal, algum irmão da igreja, tudo, vai ficar escandalizado com você. Então é melhor não. Fala, mas aí também é fogo, né, meu? Então, irmãos, por amor ao irmão, porque, irmão, é mais importante o quê? A carne que você come, a roupa que você usa na praia, é mais importante do que uma vida que pode ir para o inferno por causa do seu mau testemunho? Pastor, mas não é mau testemunho, porque não é errado então, mas para aquela pessoa é. Logicamente que a gente também não tem que ficar preso também a gente xarope, mas tudo tem um limite, né? Lógico. Tem gente que escandaliza com tudo, né? Então o apóstolo Paulo, ele escreve um texto aqui em 1 Pedro, capítulo 2, é isso mesmo? Fala para o teu irmão assim, a verdadeira liberdade nos direciona para o bem. Fala para o teu irmão assim, tudo que eu vou fazer em nome da liberdade é para o bem. Amém? Então, tem coisa que vai escandalizar. Por exemplo, eu tive essa questão um tempo atrás, com a questão de fazer ou não culto. Eu entrei em parafuso, porque a Bíblia diz para nós obedecermos às autoridades. Eu sabia que descumprindo a lei das autoridades, eu estaria, escandalizando alguns irmãos. E alguns ficaram mesmo escandalizados. E continuam tão escandalizados que não voltaram mais. Vão na praia, em todos os lugares, mas aqui não vêm. Estão escandalizados. Mas aí eu entrei nesse parafuso. E aí, se eu fizer, eu vou escandalizar. Mas qual era o bem? Obedecendo a Bíblia que diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Aí eu obedeci a ordem apostólica. Para o bem. Então, toda liberdade, toda decisão pela liberdade, ela tem que ser para o bem. Então, você tem que... eu sou livre para beber. Então, você é livre para beber, irmão. Você pode beber. Agora, o problema é o seguinte, é para o bem? Você encher a cara, você ficar louco, bater o carro, isso é para o bem? Eu sou livre. Então, você é livre. Então, ele diz assim, porque, 1 Pedro 2, 15, 16, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo liberdade, como capa da malícia, mas como servos de Deus. Está entendendo aí? A liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. A verdadeira, a falsa liberdade, irmãos. Pastor, o que é falsa liberdade? Pergunta para mim, pastor, o que é falsa liberdade? Falsa liberdade, irmãos, é tudo aquilo que induz
a outra pessoa a errar, a pecar. Tem coisa, irmão, que você não pode fazer, mesmo não sendo errado. Olha que doideira isso. Olha que doideira. Tem coisa que não é errado, que você não pode fazer mesmo não sendo errado. Então aqui, em Romanos 14, ele vai ver ele lá discutindo comidas, bebidas, dias e dias e tal. Aí em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios capítulo 8, de 4 em diante, ele diz assim, olha só, ele explicando aquilo que eu acabei de explicar. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual existem todas as coisas, e por Ele nós também. Entretanto, nem em todos há esse conhecimento, pois alguns há que acostumados até agora com o ídolo, comem como de coisas sacrificadas a ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, contamina-se. Não é, porém, a comida que nos há de recomendar a Deus, pois não somos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciências, reclinando a mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua ciência, pois perece aquele que é fraco, o teu irmão, porque Cristo morreu, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhe a consciência, quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que se a comida fizer tropeçar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço ao meu irmão. Irmãos, aqui nós estamos diante de um homem, o apóstolo Paulo, um camarada disposto a qualquer coisa para cumprir a ordem de Deus, de Cristo, que era ir de fazer discípulos. Se fosse para parar de comer carne, ele pararia. Aqui, irmãos, fala assim, está amarrado, né? Você quer. Mas você fala assim, irmãos, aqui é interessante isso. Ele está disposto a abrir mão de uma coisa que para você é valiosa, se aquilo for salvar alguém. Isso está falando, irmãos, de abrir mão de projetos pessoais, muitas vezes. Isso aí vai abrir mão de gostos que você tem que parar de ter aquele gosto. E abrir mão de tantas coisas que você tem que agora mudar. Porque agora você tem responsabilidades. Eu me lembro quando meus filhos nasceram, quando a pastora Andressa nasceu, primeira coisa que eu percebi, que eu parei de... Eu mudei meu jeito de dirigir o carro. Eu sempre fui muito ansioso, muito apressado. E eu parei... Você vê, os irmãos estão dando risada, meus 12 aí, né? Que eu ainda continuo dirigindo rápido. Então, agora imagina antes. Então, assim, você muda mesmo em favor de alguém. Duro é esses camaradas que casam e continuam tendo o mesmo raciocínio de solteiro. Querem ter a mesma liberdade. Não sabe agora que a verdadeira liberdade é fazer a mulher feliz. Que a verdadeira liberdade é você construir a vida. Então acabou, meu irmão. Acabou a tua noção, aquilo que você achava que era liberdade. Agora a liberdade é ser uma bênção para os outros, é você abençoar a vida de outra pessoa. Quem está entendendo o que está sendo falado? Olha isso. Todas as coisas me são lícitas, acho que não está aí. Mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, os estômagos para o alimento. Deus também aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Então essa é a verdadeira lei da liberdade. Olha o que ele diz aqui dessas pessoas que... Aí, tem surgido algumas igrejas, eu falei semana passada, que tem falado assim, agora é a lei do amor, é o amor, né? E agora é liberdade, graça, super graça. Olha o que o apóstolo Pedro está falando aqui na carta dele, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2 diz assim, porque falando palavras arrogantes, de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, olha isso, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, ou seja, são escravos do pecado. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos e nelas vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Está dizendo o seguinte, que nós, depois de libertos, se nós voltamos a fazer aquelas coisas, é como se um porco lavado voltasse a revolver-se na lama. Por que ele... Vamos lá, irmãos. Por que o porco voltou a revolver-se na lama? Vou perguntar de novo. Por que o porco voltou a revolver-se na lama? Porque ele é porco. O que fazer para ele não se revolver na lama? Deixar de ser palmeirense. O cão voltou ao próprio vômito. Como faz para o cão? Seu cachorro? Meu irmão. Essa é a lei da liberdade. Agora, eu quero fechar, irmãos. Quero fechar com essa... E aqui é fechar com chave de ouro mesmo. Até pulei um monte de texto aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Perdão. Tiago, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Eu dei esse spoiler bem no comecinho da semana passada, acho que para o pessoal do segundo culto, eu não falei isso. Irmãos, nós não seremos julgados pela lei da maldição. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. O que Deus fez? Jesus morreu por nós, nos libertou. Quando Jesus voltar para a terra, a veste dele vai estar salpicada de sangue. Alguns dizem que é sangue dos inimigos. Nós sabemos que o sangue dele cobre a multidão dos nossos pecados. Esse alvará de soltura que nós temos na mão, ou que existe para cada um de nós, ele poderá ser usado contra nós. Ora, você recebeu liberdade. E o que você fez com a liberdade? Você recebeu o evangelho da liberdade, você recebeu a lei da liberdade, você tinha liberdade para escolher Jesus como seu Senhor, mas você renegou, virou as costas e resolveu obedecer a si mesmo, à sociedade, à carne, ao diabo, ao mundo. E por causa disso, muitos serão condenados pela lei da liberdade. Hoje, irmãos,
Se você sair por aquela porta agora e falar assim, a partir de hoje, eu vou obedecer o que o Senhor mandava fazer, o que a palavra mandava fazer, o que aqueles que Deus colocou na minha vida para me ajudar e direcionar a fazer. Você pode tomar essa decisão porque você é livre para fazer isso. Se tem alguém aqui hoje que tem um vício, ou que está subjugado por um sentimento, está preso a uma pessoa, está preso a uma situação, você não tem que estar preso a pessoas, a situações, a coisa nenhuma. Você é livre. A pior coisa, irmãos, que eu gostaria, eu ficaria muito decepcionado se a pastora Carmen, a delícia dos meus olhos, falasse para mim assim, eu só estou com você porque eu sou obrigado. A pior coisa que uma pessoa pode falar para outra é essa. Alguém ficar comigo, alguém ser minha esposa, não porque quer ficar comigo, ou porque me ama. E é exatamente isso, irmãos, que Deus sente por nós. Jesus virá como noivo buscando a sua noiva, e essa noiva, ela é livre. Ela fica com ele porque ela escolheu ele como Senhor. Porque ela decidiu ser dele. Ela foi escolhida por ele e escolheu a ele. Nós somos aquele escravo que foi comprado por um senhor bondoso. E ele diz assim, olha, está aqui tua carta de alforria, pode ir embora. Eu comprei essa fazenda aqui, e todos os escravos daqui agora estão livres. Está aqui, carta de alforria para todo mundo, vocês têm liberdade. E você chegar para o seu senhor e falar assim, Senhor, pegar a carta de alforria e dizer assim, eu vou guardar essa carta de alforria como lembrança desse momento. Mas eu quero fazer um pedido para o Senhor. Eu quero ficar aqui com o Senhor. A verdadeira liberdade é você ser servo do Senhor Jesus que te ama, te salvou, morreu por você. Nós escolhemos ser servo dele. Muita gente não entende isso, talvez os seus parentes não entendam isso. Você vai lá, é obrigado a fazer, assim, obrigado aonde? Você está debaixo de ordem de julgo? Não estamos debaixo de julgo, não estamos debaixo de ordem de nada, de ninguém. Eu vim aqui hoje porque eu quero, você vem aqui porque você quis. E tudo que nós vivemos e fazemos para o Senhor é porque nós gostamos de fazer e de ser. Tem coisa que a gente gostaria de ser mais livre. E aí a gente pede para o Senhor nos dar liberdade. Como que a gente pede liberdade? Pede sabedoria para Deus. Que você é livre por aquilo que você sabe. Se você perde sabedoria, você é livre. Eu não sei qual é o estado da tua vida, talvez você esteja preso a uma situação que você não é obrigado. Eu faço, eu dou, eu sirvo, porque eu quero, porque o meu querer foi transformado por Jesus. Porque se eu não for livre, irmãos, eu não consigo libertar ninguém. Tem muita gente que não entende, né? Por que não avança no ministério. É porque não tem um espírito de liberdade. Não é livre. Portanto, é preso. Algumas pessoas, irmãos, são presas ao dinheiro. Algumas pessoas são presas à imoralidade. Algumas pessoas são presas à fama. Eu já vi artista famoso dizer assim, eu tive uma revelação de Jesus. Mas infelizmente a minha fama não permita eu me dedicar a Deus. Porque se eu me dedicar a Deus, eu vou ter que abrir mão da minha carreira musical, da minha carreira de ator. E aí nós vimos muitos aí abrindo mão e perdendo tudo, viu, irmão? Perdendo tudo que o mundo oferece. A verdadeira liberdade é você cortar as amarras, as correntes que te prendem ao mundo, a Satanás e a sua carne. Os três inimigos do homem. Eu espero que você tenha entendido o que é liberdade. Liberdade não é você fazer coisas erradas.
Isso não é liberdade, isso é escravidão. Liberdade é andar de acordo com o único ser que é totalmente livre no universo, que é Jesus. Jesus não é servo de ninguém. Deus não é servo de ninguém. Por quê? Simplesmente porque não tem ninguém acima dele. Agora, se você anda com Jesus, você está com alguém que é absolutamente livre. E a liberdade dele te promove a liberdade em você. Alguns falam assim, eu vou servir Satanás. Meu irmão, Satanás todo dia, você sabe que todo dia Satanás é obrigado a prestar relatório. Tem que ir lá prestar relatório para Deus de tudo que ele está fazendo. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Tudo, todos os dias, toda hora. Lê o livro de Jó, você vai ver lá. Tem que prestar relatório. Alguém que está inclusive condenado já está, a sentença já foi dada, vai para o lago de fogo. Nós somos livres, irmãos, porque nós vivemos com Deus. Você quer libertar a tua família, você quer libertar a tua nação, você quer libertar o teu bairro, você quer libertar a tua mãe, o teu pai, das garras do vício, das garras do inferno, de uma caminhada de perdição, se torne servo de Jesus. Assim você vai ser livre, verdadeiramente livre. Pastor, mas tem uma igreja lá que os caras falaram que pode. Tem umas coisas que a CQL não deixa e lá deixa. Irmão, em primeiro lugar, a CQL não deixa nem deixa de deixar nada. Nem sei o que eu falei agora, mas tudo bem. Não deixa nem deixa de deixar. Irmão, aqui... na CQL não pode namorar. Quem disse isso aí? Eu sei lá, o que você anda fazendo por aí. Você quer, irmão, você pode, até vai gravar, se alguém pegar a sua porta vai ficar esquisito. Né? Você quer, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Eu não sou polícia para tomar conta de você. Agora, uma coisa é você fazer o que você quiser. A outra questão é o seguinte, eu também tenho liberdade de não colocar você em liderança se você faz coisas que não tem nada a ver. Só isso, simplesmente. Quer ter uma vida, quer continuar esse esqueminha da sua vida aí normal, de fazer o que você quer o tempo todo? Continua. Vai lá, um filho atrás do outro, um marido atrás do outro, uma pancada atrás do outro, uma internação atrás da outra, vai indo. Mas aqui é ensinado o seguinte, você pode ser livre de tudo isso, não ser preso a tudo essas coisas. Você pode estar livre. Pelo quê? Pela lei da liberdade. Pastor, eu tenho sentido muita opressão no meu trabalho. Porque trabalho é maldição, né? Que nem quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus falou que tacou a maldição nele e falou que com o suor do teu rosto ganharás o pão. Não, irmão. A maldição não é trabalhar. Isso é coisa de vagabundo, né? Falar isso aí. Não, irmãos, o seu trabalho não é maldição, o seu trabalho é bênção. Aquilo que sustenta você, sustenta a tua família, te dá dignidade. O que é maldição, irmãos, é o pecado. É o pecado do egoísmo. Aí você está lá, você fica assim, tá louco, viu? O cara está ganhando mal grana, né? Aquele pensamento invejoso. O cara está ganhando mal grana e eu aqui. Inveja. Pecado. Eu vou obedecer nada. Insubmissão, pecado. Essa droga dessa empresa, murmuração, pecado. O trabalho em si, meu irmão, é atividade, Horrível ficar sem fazer nada, meu Deus do céu. É legal ficar sem fazer nada algum momento, para descansar, tal, mas o tempo todo sem fazer nada. Aliás, irmãos, está acontecendo uma loucura, uma epidemia de depressão, que tem gente que não voltou ainda, algumas empresas ainda não voltaram, alguns tipos de pessoas que eles consideram de risco, eles não estão deixando voltar. E estão tristes. E muita gente é com problema sério porque não está fazendo nada. O ser humano não foi feito para isso, para não fazer nada. Lá no céu nós vamos fazer. Ou lá no reino nós vamos fazer. Trabalhar. Mas não vai ser com esse sofrimento, com dor, com suor, com sangue. Nada disso.
Vai ser atividade com Deus. É como um filho que lava o carro com o pai. Está trabalhando, né? Está trabalhando? Está se divertindo. É isso a nossa vida com Deus. Amém? Quantos querem essa liberdade? Vem aqui que eu vou orar por você.